pego, aqui é 3x1, né? Se eu boto aqui, eu teria 3x1. Aí eu já posso fazer assim. Será que dá? Boto 3 e a minha própria mão, né? 6, 9, 12. O meu cotovelo não termina aqui em cima, porque ele está maior o meu tsum aqui. Não é o tsum da área. O tsum da área eu tenho que pegar a região e dividir com a mão fazendo assim, que é a clássica maneira, é assim. Aqui eu quero, aqui tem 12 tsuns, eu quero achar 3, eu divido na metade da metade. Faço uma regra de fração ali na região. Tá? Isso é maneira clássica, se você não tem nenhum objeto de apoio. Aí eu uso a mão. A ideia do tsunômetro é que eu não preciso fazer a conta. Eu boto ele aqui, eu sei que é 0, eu sei que é 12, e eu divido. Vai dividindo a região. Tá? Ela foi fracionada. Entenda, tsum é uma fração de uma área. Na quinta edição do manual eu fiquei assim, um triz para não alterar em todas as localizações de pontos. Ia botar IG6, 3 tsuns? Não, 3 12avos de tsum. Porque ele tem que ser 3 dentro de 12. Olha a discrepância desse meu amigo aqui, o Nirvan. Olha a altura do Nirvan. 1,63 m. Tá? São medidas de pessoas, tá? 1,63 m. O Otávio tem 1,91 m. Olha a mão deles. É igual. A mão deles é igual. A mão deles tem o mesmo medida de sul. Mas claro que a perna de um de outro, olha a diferença de centímetros. Claro, ele é muito mais alto do que o outro. Ele não pode ter a mesma tissum regional. Não tem como projetar. E a gente nem projeta a mão do paciente. Alguém bota a mão do paciente na perna para medir. Bota a tua própria mão fazendo, eu acho que é desse tamanho. Então, a margem de erro pode ser pequena se eu tô com eu quero achar 2 tsuns perto do punho. Não tem problema. Pode usar a mão porque é 2 só. Mas se eu vou achar 4 tsuns, aí eu já estou duplicando, triplicando a margem. Teve um estudo, eu vou direto para esse estudo aqui. Esse estudo eu recomendo a todos que ficarem confusos, que ficarem... Né? Aqui está o link. É um estudo fazendo na precisão da localização dos pontos. Ele bota em xeque esses métodos, tá? De como localizar. Sabe que lá no final do estudo científico ele dá logo um resumão, né? Estão preparados para esse resumão? Resumão dele. O método direcional é legal que eles criaram um nome que eu não sabia. Eles chamam de método da mão de F-Tsum. F de finger, que é o método direcional, ele vai te apontar uma direção. E o outro método, que é o método proporcional, ele chama de método direto, você mede diretamente na área. Ele chama de B-Tsum, de body. Tá? Resumindo, o método direcional é popularmente usado por profissionais, provavelmente devido à sua facilidade de uso, mas pode ser inadequado para fins clínicos ou de pesquisa devido à sua imprecisão. E o método direto, embora o método proporcional tenha sido encontrado, aqui ele fala que ele também precisa de ajuda para ser praticado, porque é um método que, se eu vou usar as mãos, eu tenho que ter destreza manual e não fazer a minha mão assim, né? Tem que ter a mão do mesmo tamanho, então tem que ter destreza. Então ele fala que muitos não aplicam a técnica porque não conhecem como ela é feita. Conhecem o proporcional, mas não tem a destreza, o treinamento. Aí ele fala, mas se você usar a régua, ó, tem uma régua já inventada também, tá? É uma régua sanfonada, parece uma porta pontográfica. Ela abre e encaixa no limite e divide. Só que ele fala, o elástico que ele fala não é o meu, tá? O elástico de costura. Eu tive muito elástico de costura, aquele branquinho. Tinha que marcar ele, deformava. Pode ser usado ele também. Ele fala, ó, esses dois métodos, eles dependem menos de habilidade, ou seja, fazer o cálculo, tem que ter um treinamento maior, pode ser feito, mas o elástico
ou a régua, você tem um instrumento de precisão, igual um engenheiro, igual um arquiteto que usa uma régua. Esse estudo ele fala também assim, olha, ele critica, ele examinou 700 estudos, isso é uma revisão de estudos, e só 5 a 8, se não me engano, explica qual é o método que ele usou para achar o ponto. Então, quando você vê um estudo científico sobre o ponto tal, não funcionou, não foi o método que usou para achar ele. Qual foi a técnica de obtenção, eu ainda pergunto mais, qual foi a técnica de obtenção do Ribiki que tu usou? Porque senão tu está botando em xeque o ponto, mas tem que ver a localização, tem que ver a técnica, tem que ver o estímulo, tem que ver vários fatores para você dizer, não funcionou. Então isso é uma coisa que pode ajudar em muito a precisão, a palpação vai continuar existindo sempre. Né? Alguns professores que eu comentei falaram, olha, mas eu não uso, eu uso a palpação, a gente sabe onde é o ponto. Sim, você pode ter essa sensibilidade, ou ter a visão, né? Eu olho a perna, eu já vejo ela dividida. Tu treina a visão. Mas eu também é muito bom eu saber que eu vou procurar sensibilidade aqui e não aqui, né? 1 centímetro não é 1 centímetro, 1,5 centímetro, 1,5 centímetro. Né? Parece pouco, né? Se pegar um paquímetro, aqui são 2 centímetros de diferença. E se você vê ali aqueles casos ali de projeção, é muito grande. Uma das maneiras que eu aconselho a quem está desconfiando de que seu tsum com as mãos está preciso ou não é, como eu fiz aqui, acha a medida. Pega a tua mão, pega um paquímetro, que o paquímetro trava a posição. Ah, se aqui é 3, projeto. Ah, aqui eu acho que é 4, projeto. E vê se você passou do joelho ou você terminou antes do joelho. Você faz uma projeção da medida. Aí eu, quando fui para os Estados Unidos fazer a medicina chinesa lá, foi em 96. Eu cheguei medindo com as mãos. E aí, não funcionou. Chegaram com o elástico, o que você está fazendo com a mão? E eu ia fazer prova com elástico. O professor chegava com o elástico, girando assim, né? Ó, vamos discutir? Não discutir não. Aqui tu concorda que é a estrutura anatômica é tal? Começa aqui, concorda que é essa? Começa assim. Então, tem que ser ali. Tem uma margem de palpação, né? A gente botava uma moedinha pequena, ó, tem que estar naquela moedinha ali. Não pode dar um tsum para lá, um tsum para cá. Aí outro ponto. Esse estudo, inclusive, ele faz uma ressalva a técnicas de palpação. Ele é duro aí. Ele fala assim, olha, o estudo demonstrou que não há diferença significativa em pontos genuínos de sensibilidade e pontos não existentes. O paciente vai falar, é sim. Você, mas é sensível. Ele pegou pontos genuínos e pegou pontos que não eram. E a sensibilidade era muito semelhante. Eu falei, então, a gente não tem certeza se isso é um índice de determinar um ponto. Achar uma ranhura, achar uma depressão, tá. Agora, a sensibilidade, ele bota isso em xeque. Porque várias regiões que não são pontos também são sensíveis. Eu achei esse o local de dor. Não disse nada. Mais precisão, mais eficácia, né? Parece complexo, mas a ideia do tsunômetro é justamente ajudar a pensar essas frações de uma maneira mais rápida e direta, né? Marca ali, esticou, isso tem região de limite. Esse método proporcional ele é indicado pela OMS, tá? A OMS não indica o método direcional para os dedos, ela indica o método proporcional, que é que ele está chamando de método direto, e aí tu pode usar as mãos de novo, posso usar as mãos, posso usar o elástico, posso usar a clareira. Tá? Olha só, o método direcional não é confiável e foi confirmado nas populações da Austrália, China, Coreia e Estados Unidos. Eles fizeram justamente isso e viram que não bate. Então eu também estou deixando um convite aqui para quem puder medir pacientes, medir pessoas, medir 20 e fazer esse cálculo. Pega um paquímetro, pode usar um de plástico, né? Pode pegar uma régua e vai, o meu tsum, tá ali marcado.
Tá? Marca com calma, assim, a parte mais larga dele, faz a parte mais larga. Essa parte mais larga. E vertical, tá. 2.1, né? 2.1, 2.2. Tá? Aí tu vai e mede a largura da mão. Os 3 dedos aqui. Aí tu vai ter medido em centímetros. E disso tu vai comparar com as áreas que você mediu. Se a área se deformar por um exercício, por hipertrofia, não tem problema, o ponto caminha junto. A região se alterou, o ponto está na região, né? Ele vai caminhar. Mas a mão não vai caminhar. Tá, mas esse estudo, eu encontrei esse estudo há pouco tempo, né? Uma coisa que eu falo há muito tempo já, desde que eu lancei o manual em 2015, 2016, toda aula que eu vou, eu falo disso. E agora com esse estudo, eu acho que ajuda bastante a ver que já existe uma recomendação oficial de minimizar o uso da mão. Digamos, não é condenar, é botar ela a duvidar. Será que a minha mão está proporcional?